Olá, sejam muito bem-vindos aqui à TV Câmara Fortaleza e começa agora mais um programa É Direito. Esse espaço onde a gente trata de assuntos importantes relacionados com leis. E a lei de destaque hoje é a Lei Seca, que neste ano completa 15 anos. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Disraeli Brasil. Ele que é assessor técnico da MC, que participa conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Disraeli. Obrigado, Isabela. Prazer para nós, tá? Prazer para a gente também, para que a gente possa falar exatamente sobre todo o trabalho que é feito, sobre todas as políticas públicas aplicadas aqui no município de Fortaleza, exatamente voltada nesse consentimento. Disraeli, a gente falando não somente sobre lei seca, mas tudo o que seja para que a lei de trânsito seja cumprida e toda essa proposta, ao final, é salvar vidas, né? Exatamente. A gente sabe que o município de Fortaleza tem avançado muito. Quando se fala de avanço, quais são os principais pontos que a gente pode destacar dentro das últimas gestões, as últimas gestões municipais que deram relevância e destaque no avanço nisso aqui no município? Exatamente. Hoje a premissa maior da Prefeitura de Fortaleza, através da MC, é exatamente de salvar vidas, e salvar vidas também no trânsito. Então, é o 8º ano consecutivo de redução de mortes no trânsito. Hoje a gente se preocupa com esse novo redesenho urbano, não apenas com a fluidez, mas contemplar cada um dos modais, né? E essa questão de trabalhar os fatores de risco é uma das ações importantes que a Prefeitura vem fazendo, né? Em especial hoje abordando esse tema aqui da Lei Seca, a fiscalização para combater essa má combinação, né, de se beber e dirigir. Então, ano passado foram 156 mortes, saímos de 377 lá em 2014, né? Então, ano a ano, trabalhando o redesenho, ou seja, ações de engenharia, ações de educação, mas também de fiscalização, trabalhando com campanhas educativas e fiscalização ostensiva a cada um desses fatores de risco. Importante. E antes que a gente coloque em ponto, né, em pauta aqui, todo esse trabalho, que redução grande, hein, Disraeli? Isso, cada vez ficando mais difícil, né, fazer a redução da redução, mas a gente trabalha esse conceito de visão zero, que nenhuma morte é aceitável no trânsito, né? Você imagina perder um familiar, um ente querido, assim, para o trânsito. É tanto que o conceito hoje, o nome técnico não é mais nem acidente, agora o termo é sinistro. Porque o que pode ser evitado não é um acidente, né? Então, se a pessoa bebe e dirige, ela está assumindo ali um risco, né? Porque ele perde a sua capacidade sensorial, perde a sua capacidade de reação no caso de qualquer fatalidade. Então, a gente trabalha especificamente questão da utilização do capacete para o motociclista, o cinto de segurança para o condutor e passageiro dos automóveis, a não utilização também do celular, que hoje também está entre as causas maiores desses sinistros. Antes que a gente fale exatamente desses trabalhos, esses pontos em pauta aqui, essa sua função de assessor técnico é um nome de grande relevância. Por que eu falo isso? Porque antes de tudo isso ser aplicado, de todas essas ações, atividades educativas, projetos distribuídos na cidade em parceria com Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, existe todo um estudo que é exatamente esse levantamento técnico. Isso. De que maneira vocês trabalham isso, Disraeli? Perfeitamente. O acidente, né, o sinistro, ele é multifatorial, ele envolve várias questões, né? Então, por isso que hoje a Prefeitura também trabalha de forma coordenada com outras secretarias, parcerias com a Secretaria de Educação, no sentido de capacitar os professores para que lá no contraturno eles possam também levar essa mensagem do trânsito já para as crianças. Também ações com a Secretaria de Saúde, abordando agora, né, no mês do Maio Amarelo, também na Semana Nacional do Trânsito, em setembro, tivemos várias ações, visitando os leitos, conversando com as vítimas, né, e vendo aquele drama. E a MC também trabalha sempre de forma coordenada, utilizando dados e estatística. Todas as nossas ações hoje, elas são orientadas por estatísticas. Nós temos a plataforma Vida
que é acessível, né, a qualquer usuário pode entrar lá, é web, plataforma Vida, você vai ver onde estão acontecendo os acidentes em Fortaleza, de maior gravidade, os acidentes fatais, então podem acessar a plataforma Vida. Então a gente sempre se reúne para analisar todos os sinistros que ocorrem em Fortaleza, para ver as suas causas e consequências e adotar medidas, né, para evitar esse sinistro, sempre pontuando a engenharia, mas entrando com ação de educação e de fiscalização. Então, realmente, hoje ela entra como um dos pilares, né? Os pilares do trânsito é engenharia, educação e fiscalização. A gente trabalha de forma muito forte os dados e também a comunicação para que essa mensagem possa atingir a toda a população. Em forma de rede, né? Disraeli, sobre a Semana do Trânsito, a gente infelizmente não pôde gravar o mês passado, né, com foco para que a gente falasse um pouco mais da importância dessa semana nacionalmente e que Fortaleza reforça. Como foi o trabalho, como foram os trabalhos aqui na cidade? Isso, é uma mensagem nacional, todos os órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito desenvolvem suas ações, chamando a atenção para essa temática. Então, para isso que existe uma semana dedicada a esse assunto. Esse ano o tema foi no trânsito, escolha a vida, né? Então, a vida, mais do que a pressa, mais do que qualquer outra coisa, é o fator mais importante. Então, a MC realizou várias ações nos terminais de ônibus, com foco no pedestre, auxiliando a travessia. Fizemos palestras em escolas, ações lúdicas nas praças, em eventos também promovidos pela Prefeitura e fiscalizações no combate aos fatores de risco, né? E aí fortemente também atuando com a lei seca. Até para esse ano nós já realizamos mais de 28 mil abordagens, foram mais de 19 mil testes, né? Destes 208 se recusaram a fazer o teste e 7 deram positivo. Então, assim, isso mostra também a eficiência dessa fiscalização, porque a gente sabe que o número de mortes vem reduzindo. Essa campanha, essas ações de fiscalização, elas sem dúvida nenhuma são responsáveis também por essa redução. Pronto, a minha pergunta agora era exatamente sobre se a população, as pessoas estão mais conscientes e se diante de todas essas ações vocês conseguem perceber a população mais envolvida, mais interessada, inclusive de aprender como de multiplicar essas informações que são essenciais. A gente faz essa blitz da lei seca assim de forma bem emblemática, chamando a atenção para que aquelas pessoas que mesmo que não estejam sendo abordadas naqueles momentos, mas percebam a presença do poder público, possa massificar essa informação para outras pessoas desse risco, desse perigo que é beber e dirigir. Então, a gente faz em horários diferentes, em vários locais da cidade, sempre alternando. Felizmente, há pessoas que informam esses locais de blitz através de aplicativos. Isso é muito ruim, porque a fiscalização ela existe para trazer segurança para todos, né? Aquele veículo que está sendo abordado, ele pode estar ali numa ação de um crime, né? Não só da questão da lei seca, mas pode estar portando droga, pode ter um refém ali dentro. Então, todo tipo de fiscalização ela deve ser motivada, apoiada, para que traga mais segurança para a população. Então, a gente faz blitz rápidas, blitz relâmpago, para abordar o maior número de pessoas possíveis. E hoje, com o advento aí do etilômetro passivo, né, que é só um indicativo de que tem presença de álcool ou não ali no ar, ele apenas acende uma luz, né, verde no caso de não ter álcool e vermelha se foi ingerido substância. E aí o condutor é convidado a fazer o etilômetro, que ele é um etilômetro que é aferido, que ele vai me dar ali o teor de álcool expelido pelos pulmões, né? Que é o exame alveolar, de ar expelido pelos pulmões. E ali o agente de trânsito vai constatar qual foi o teor, né? E já entrando aqui um pouquinho na lei, né? Sim. Assim, a tolerância é zero, não existem, né? Como se diz, nem um copo de cerveja é seguro, já pode alterar a capacidade psicomotora. Então,
a tolerância realmente é zero, existe essa margenzinha de 0,15, apenas por se tratar de um aparelho que está aferindo ali e ele precisa ter uma margenzinha de erro. Então, até 0,15 não se toma nenhuma medida. De 0,15 a 0,33 é apenas a multa administrativa, né? A penalidade é a multa gravíssima, valor 2.930, e a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Acima de 0,33, ele é apresentado para a autoridade policial porque se considera um crime de trânsito. Isso. Gisraeli, a gente fala muito dos condutores, dos motoristas, mas o trabalho do MC, né, de quem se envolve com essa relação do trânsito, não é só isso. Foi exatamente, em uma das suas palavras, a palavra pedestre. Ele também é muito importante e com ele essas ações também são realizadas, não é isso? Exatamente. A MC hoje ela trabalha exatamente essa inversão da pirâmide. Antes se pensava muito para o carro, né? Era abrir mais vias, abrir viaduto, túnel, sempre pensando no carro. E hoje a gente está invertendo essa prioridade. A gente tem pesquisas de origem e destino que dizem que cada cidadão, pelo menos uma vez por dia, ele caminha pelo menos 500 metros, né? Mesmo quem anda de carro faz alguns deslocamentos a pé. Então, o pedestre ele é o mais vulnerável da cadeia e a gente tem realmente ações focando no pedestre, né? Como, por exemplo, as áreas de trânsito calmo, aquelas travessias elevadas em que provoca uma redução de velocidade pelos veículos que se aproximam das faixas de pedestre, né? Também a readequação de velocidade, nesse ponto ela entra como um fator muito forte, né? Já readequamos mais de 50 vias em Fortaleza, de 60 para 50 quilômetros, e as áreas de trânsito calmo em que elas passam a ser de 30 quilômetros por hora, como é o caso do centro da cidade. E sempre fazendo essas campanhas educativas para que realmente haja um respeito, né? Infelizmente, nós temos um dado não muito positivo nesse sentido, né? Que quase que 100%, pesquisas aí feitas pelas Johns Hopkins, né? Não é uma pessoa fardada que está contabilizando isso, mas uma pessoa descaracterizada. Então, o desrespeito na faixa de pedestre é quase que 100%. Então, a gente vem trabalhando essas campanhas para que, de fato, o automóvel dê a preferência ao pedestre na faixa, não só porque é uma infração de trânsito, mas porque realmente a gente tem que proteger o mais vulnerável. Vocês contam com parceria de Gisraeli para essas atividades? Eu digo não só a questão das secretarias, educação, né, a saúde, para buscar dados ou disseminar essa informação, mas parceria mesmo de entidades e empresas públicas e privadas? Isso, nós tivemos aqui em Fortaleza a participação da Bloomberg Philanthropies, né? Passou 5 anos aqui fazendo esse trabalho de consultoria com o município de Fortaleza. Então, hoje, Fortaleza, ela não tem mais essa assistência direta da Bloomberg, mas nós somos a referência. Hoje, essas cidades que são acompanhadas pela Bloomberg, eles vêm aqui em Fortaleza para ver o nosso case, né, de sucesso, que foi essa redução de 54% no número de vítimas fatais nos últimos 8 anos. Então, a Bloomberg, ela, além de ter feito esse trabalho de consultoria, também através da Universidade Johns Hopkins, nos auxiliou nessas pesquisas também para estudar as causas, consequências e trabalhar essa acidentalidade aqui em Fortaleza. Lembrei agora que além dos pedestres, nós temos os ciclistas, né? Na cidade, afinal de contas, essa questão aqui da mobilidade, a gente deu um salto grande. Então, como é que hoje é esse trabalho também, já que o ciclista também é um cliente, podemos dizer assim? Pois é, Fortaleza hoje é considerada uma das cidades mais cicláveis do Brasil. Nós temos 423 quilômetros de ciclovias e ciclofaixa e o plano de governo do prefeito é chegar até 500 quilômetros até o final do próximo ano. E agora ele anunciou, né, um trabalho também que a ideia é expandir ainda mais para que se dupliquem, né? Para se duplique a quantidade de viagens, né? A gente realmente a bicicleta ela vem sendo um modal cada vez mais utilizado em Fortaleza, até pela questão também das bicicletas compartilhadas, que elas entram aí como reforço, são 193 estações de bicicletas compartilhadas, para aquelas pessoas que nem possuem a bicicleta, né?
possam fazer o uso desse modal. Temos a ciclofaixa de lazer aos domingos, que é uma experiência muito positiva. Exato. Ela já existe ali desde 2018, para que a pessoa tenha aquele primeiro contato com a bicicleta, ainda ali no ambiente do lazer, mas que isso acaba passando para o dia a dia também. As pessoas têm trocado o automóvel pela bicicleta. Falando-se de políticas públicas, Fortaleza é referência. Peço com licença a você de Israel e com licença a você também que está nos acompanhando. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, mas não sai daí que a gente volta já já. Continuar falando sobre a questão da lei seca, né? Dessas particularidades, trabalhos, ações educativas e políticas públicas aqui do nosso município. A gente volta já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. De volta ao programa Direito desta semana, a gente destacando os 15 anos da Lei Seca e assim podendo falar de todas as atividades políticas públicas, ações educativas que são trabalhadas aqui no município de Fortaleza, que por mais que a gente ainda tenha resultados, né, alarmantes, mas a gente trabalha para que haja redução e essas reduções sim são registradas. Participa com a gente o Disraeli Brasil, que é o coordenador, o assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito aqui do município de Fortaleza. Disraeli, nesse momento eu acho que agora sim a gente pode chegar para dar esse destaque a esses pontos importantes que são essas políticas públicas. Nesse primeiro momento, a gente tratou de alguns assuntos onde a gente já falou, por exemplo, da redução, né? A gente que está sempre acompanhando, fazendo matéria e demonstrando esses resultados, essa redução de velocidade para 50 ou 30, né, nesses espaços de trânsito calmo, trouxeram, sim, grandes resultados, mas não somente isso. Essa e que outras políticas são as principais para que a gente ganhe essa referência de destaque aqui na capital? Sem dúvida nenhuma, esse conceito de visão zero, que nenhuma morte é aceitável no trânsito. Então, é isso que a gente persegue, estudando caso a caso, cada sinistro, cada acidentalidade que ocorre em Fortaleza, trabalhando também com relação ao atendimento às vítimas, né? Também a gente tem um trabalho de batedores para atender as ocorrências e também com dados coordenados, né? Nós temos também o nosso vídeo monitoramento que acompanha em tempo real aí o trânsito da nossa cidade para prestar esse socorro, trabalhando esse novo redesenho urbano em Fortaleza que contempla cada um dos modais. Sempre que uma nova via é implementada, ela vai dar prioridade ao pedestre, ao ciclista, né? Trabalhando esses passeios e o foco também na fiscalização, trabalhando os fatores de risco, como essas ações de lei seca, também com blitz específicas para a utilização do capacete e de forma correta, como diz o código, viseira baixa, a junta a jugular sempre devidamente afivelada, porque no caso de uma queda, o capacete pode sacar da cabeça antes mesmo de um motociclista ter o contato. Se o equipamento tem um acessório, tem que ser usado, né? Exatamente. A viseira tem a importância dela. Também. Exatamente e esse eixo. Já que você falou do vídeo monitoramento, com licença, a gente tem a central, né?
essa central que faz exatamente esse trabalho do vídeo monitoramento. Vamos falar um pouquinho dela? Exatamente. A central de mobilidade, ela funciona lá na nossa sede na MC. Além de trabalhar, coordenar todos os semáforos de Fortaleza, nós temos hoje 1.200 semáforos em Fortaleza, mais de 60% deles em tempo real, ou seja, ele se adapta ao fluxo. Se eu tenho um volume maior de veículos numa via, ele vai dar o tempo de verde maior já de forma automática. Aquelas vias que não têm ainda o semáforo conjugado, ela trabalha um tempo fixo, mas é feito um estudo para que ele se adeque também ao fluxo em cada um dos horários determinados. Como é analisado para a instalação dessas câmeras de vocês? Que tipo de regra vocês tomam como base para isso? Em relação às câmeras, né, Fortaleza é pioneira. A gente começou juntamente com São Paulo, lá em 2002, o vídeo monitoramento. Outras cidades vinham aqui ver em Fortaleza a nossa experiência. A própria Secretaria de Segurança Pública, quando não tinha CIOPS ainda, ficava um policial lá na nossa sede, no CTAFO, para ver a questão também da segurança pública. Então, a nossa instalação da câmera, ela fica mais em avenidas para detectar os maiores volumes de tráfego e ver se tem alguma intercorrência, alguma interferência na via, para que haja um pronto atendimento, seja uma pane no semáforo, seja um acidente de trânsito. E hoje a gente tem esse compartilhamento de câmeras de forma integrada, né? A MC tem aproximadamente 140 câmeras, mas contando com as da Secretaria de Segurança Pública, elas chegam a 600 câmeras aproximadamente. Elas servem para monitorar todo o tráfego e também para fazer a fiscalização. Isso é previsto em lei, para que a fiscalização é feita através de câmera, como se tivesse feita o agente em campo, né, em tempo real, e a gente consegue com isso trazer uma sensação de segurança, porque quando existe a lei, né, existem as penalidades também. Então, o cidadão, sabendo que ele pode ser fiscalizado, ele naturalmente vai adotar uma mudança de comportamento, um comportamento mais defensivo, mais seguro, né? Isso também contribui para uma maior educação no trânsito. Quando a gente fala dos motociclistas, o que é que hoje é o principal foco de ação da MC em relação a isso? Isabela, você tocou num ponto muito sensível, que a gente tem essa preocupação muito grande com o motociclista, pela questão da exposição, da vulnerabilidade que uma motocicleta traz. As pessoas costumam dizer que a motocicleta é um veículo perigoso, mas na realidade ela se torna perigoso se ela for conduzida, né, de forma errada, ultrapassando o limite de velocidade, desrespeitando as normas. Então, assim, até usando como exemplo aqui a pandemia, em que houve a questão do isolamento e de uma diminuição no fluxo veicular, mas a motocicleta, ela aumentou o número de viagens pela questão das entregas, né? Então, ela trouxe esse aquecimento também na economia, mas é preciso que o motociclista tenha essa consciência. E hoje, porque da mesma forma que aqueceu a economia, aqueceu a questão dos registros, né, de acidentes de trânsito. Exatamente. Então, a motocicleta, ela está presente na metade dos números de vítimas fatais, né? Ela passou para 51 em 2022, felizmente teve uma queda para 48, para 44, mas no sinistro também não fatal, a motocicleta está presente em quase todos eles. E no atropelamento, né, o número de atropelamentos fatais, na maioria, o atropelador é uma motocicleta. Então, a gente tem essa preocupação, fazemos cursos lá na MC gratuito para que o motociclista aprenda a conduzir de forma correta, com manutenção preventiva, né, com respeito às normas de segurança e justamente o número de viagens triplicou em Fortaleza utilizando a motocicleta e também é responsável por 1/3 da nossa frota, né? São 1.200.000 veículos aproximadamente em Fortaleza, destes 400.000 são motocicletas. Então a gente tem essa preocupação especial com o motociclista para que ele realmente não se envolva nos sinistros. A questão desse cuidado, quando a gente fala de motocicleta, de Israel, voltando aqui para essa questão do ciclista, né? Quando se fala de trânsito e quando se fala de orientação e educação, o que é passado para os condutores na questão de eu respeitar? Claro que a gente sabe que o veículo maior precisa respeitar o menor,
Só que se tratando de regras, o ciclista ele ainda não tem essa mesma, podemos dizer assim, obrigatoriedade que um condutor de moto tem. Isso. Então, assim, do jeito que um condutor precisa de motocicleta ter os seus cuidados para evitar, né, esses sinistros, o ciclista também precisa. De que maneira esse trabalho é feito para que seja orientado todo esse grupo que acessa as vias de trânsito de Fortaleza? Como você bem mencionou, o maior é responsável pelo menor e todos são responsáveis pelo pedestre. Mas o que às vezes acontece no mundo real é que o mais forte prevalece, né? Então é isso que a gente tem tentado mudar, essa cultura realmente de respeito. Se o pedestre vai passar na faixa, o automóvel tem que parar. A gente cada vez mais vem buscando a interligação da malha cicloviária. Não é interessante ter uma ciclovia isolada, ela tem que ter conexão com todas, começou ali pela aquela área mais estudantil, universidades, mas hoje já também priorizando as proximidades com terminais de ônibus para que em algum momento possa haver uma integração desses modais. Então isso vem fazendo com que o usuário do automóvel ele esteja realmente mudando o seu respeito, né? Mas ainda há uma forte presença também de motocicletas utilizando as ciclofaixas, né? E principalmente quando eles vão ultrapassar o veículo que está parado ali junto ao semáforo. Então, buscando essa conscientização para que todos saibam dos seus direitos e deveres, né? A bicicleta, por exemplo, não pode andar na calçada, a calçada é do pedestre, né? A bicicleta não deve também transitar na contramão, ela deve seguir o fluxo dos demais veículos, sempre pelo bordo da via, quando não tiver ciclovia e ciclofaixa. Então, ainda não existe penalidade prevista para o ciclista, né? Apesar que o código até menciona isso, não andar na contramão, não andar nas calçadas, mas como não tem a previsão, não é regulamentado ainda a punição, a gente trabalha mais na questão da educação, e é isso que vem mudando essa cultura do respeito, e a gente vem também percebendo uma maior educação por parte da população, e isso se reflete também nos números de redução. Que resume respeito e aprendizado, né? Porque ainda por não haver essas leis, quem pedala aprende, né? E quem pilota respeita, e assim vai. Que outra política importante a gente pode dar de destaque aqui no município, exatamente que traz esses resultados, que por mais que ainda sejam pequenos, são celebrados? E assim, podemos dizer que um dos fatores importantes que nossa cidade vem adotando é a constância, né? Exatamente permanecer insistindo, às vezes em determinados momentos, contra a opinião popular, porque são coisas ainda polêmicas, né? E aí eu vou entrar no assunto da readequação de velocidade, que é uma medida muito eficiente, porque aumenta a chance de sobrevivência do pedestre no caso de um atropelamento. Então, eu quero te pedir com licença para te falar, de Israel, que da última vez em que eu estive em uma externa, em uma reportagem, fazendo uma matéria sobre isso, a gente conversou com diversos motoristas, né? Surpresa, eu confesso, eu achei que muitos iriam reclamar, mas muitos agradeceram. Porque o que as pessoas estão percebendo exatamente o que o estudo de vocês apresentaram, que a velocidade, a readequação para 50 km por hora não mudou nem no tempo, né? Não mudou na questão da pressa, principalmente, porque se existe o trânsito em horário de pico, obviamente eu vou precisar diminuir a minha velocidade, porque eu vou andar conforme o volume de veículos, o fluxo, né? Então, assim, foi bem bacana, porque a gente conversando com muitas pessoas que trafegavam, inclusive na Leste, a Leste-Oeste, né? A nossa referência aqui, eu acho que foi a primeira, né? Exatamente, a primeira via onde houve essa adequação. Pessoas dirigindo moto, pessoas que dirigiam caminhões, pessoas que dirigiam carros, disseram, olha, a gente hoje já conseguiu se acostumar e ver que isso está trazendo um bom resultado. Então, assim, eu já me adaptei a isso, eu já estou acostumado, quando é uma via de velocidade maior, eu já nem ando. Que bom, é isso que a gente percebe já de maneira geral, são 59 vias que receberam a readequação, então, às vezes, até para não confundir, o usuário já vem moderando a sua velocidade até nas vias de 60, né? Então, é isso aí, diminui a letalidade, a gravidade do acidente, no caso do atropelamento,
Então é uma medida muito eficiente, continua em estudos, outras vias podem receber essa readequação e é uma mudança realmente de conceito, de paradigma. E a gente tem um dado que reduzir de 60 quilômetros para 50 só aumenta o tempo de viagem em 6 segundos. Né? Então isso é insignificante com o ganho que se tem em segurança viária, com a redução dos acidentes. A Leste-Oeste ela apresentava um número muito alto, eram aproximadamente 10 óbitos por ano lá na Leste-Oeste, né? E aí passamos aí alguns anos sem nenhuma morte depois da readequação. Foram 3 anos sem nenhuma morte. Infelizmente, no ano passado, teve um atropelamento fatal. Mas é uma política que deve prevalecer, inclusive a lei deve mudar. Hoje, no Código de Trânsito, as vias arteriais, elas se classificam como 60 quilômetros, né? Arterial 60, coletora 40 e as vias locais 30 quilômetros. Mas já está bastante avançado as câmaras temáticas e é uma tendência mundial, é uma recomendação da OMS e as vias devem passar sim todas para 50 quilômetros. Então, se a gente fizer um balanço, o Fortaleza pode dizer que a gente celebra um pouco, né, Disraeli? Isso, essas pequenas conquistas, né, elas têm que ser celebradas, comemoradas, para a gente saber que está no caminho certo, né? Não pode baixar a guarda. Mas um pouco quando eu digo em relação aos dados, né? Porque a gente quer avançar, mas os dados eles são altos. A própria Leste-Oeste, durante esse tempo todo sem nenhuma vítima, é muito do que se celebrar. Exatamente. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, algumas pessoas vão mudando de opinião, foi até importante esse feedback que você nos trouxe, saber que as pessoas estão realmente mudando os seus conceitos e massificando essa informação, porque a ideia é que quando se reduz a velocidade está aumentando o seu tempo de viagem, mas às vezes as vias, elas em determinados horários, ela tem um volume tão alto que você consegue, a velocidade média é de 20 km, então não adianta acelerar muito para depois ter que parar no semáforo, é bom essa velocidade média constante, que isso traz uma segurança geral para todos. Bacana. Disraeli, a gente está chegando perto do final do programa, eu queria te fazer uma pergunta, até como curiosidade que surgiu, e eu acredito que quem está em casa também pode querer entender um pouco, né? De que maneira são feitos esses estudos de vocês, né? Esses dados, a gente sabe que existem dados nacional, o próprio Ministério do Trânsito e tudo, procura sempre divulgar e trabalhar essa informação, porque dados são importantes. É através dos dados que a gente consegue saber se a gente alcançou ou não a proposta daquelas metas, né? Então, de que maneira é que vocês pontuam esses estudos, de que forma e aonde é que vocês procuram levantar esses dados para que exatamente novos projetos e novas ações possam ser implementadas na cidade? Exatamente. A plataforma Vida, ela veio para isso, para consolidar esses dados. Antes nós tínhamos o SIAT, que era o Sistema de Informações de Acidente de Trânsito, que é aquele boletim de ocorrência também preenchido pelo agente de trânsito, no caso do atendimento do acidente, que fomentava, né, a nossa engenharia para implementar a sinalização, para revitalizar, porque você sabe também que há o desgaste com o tempo, essas sinalizações do parada obrigatória, elas vão apagando, então precisa a gente estar sempre revitalizando. Exato. Então, assim, a gente estuda a acidentalidade de cada uma das vias, saber por que está tendo a ocorrência do sinistro, se é um problema de sinalização, se precisa readequar a velocidade, se precisa contemplar os modais, integrando também com outras secretarias, questão da iluminação, poda de árvores, né, o buraco, né, então todos esses fatores, né, eles são responsáveis por essa segurança da via. Então a gente isola ali o problema dos dados anteriores àquela readequação para a gente entender o que é que trouxe realmente o resultado. E assim vai implantando, vai avaliando, vai reajustando e trazendo mais segurança para todos. E como eu falei, a plataforma Vida ela está aberta, né, web, quem quiser acessar aí e ver, nós temos lá um mapa de calor, você vai ver onde tem uma acidentalidade maior, obviamente que nas vias com maior densidade, né, apresentam também uma maior acidentalidade. Bacana. Disraeli, eu quero agradecer a sua participação, né? Esse momento em que a Lei Seca ela completa 15 anos,
Eu até, quando eu olhei, eu disse, poxa, a gente já tem tudo isso e, assim, eu acho que a cada ano ela deve ser celebrada. Porque, por mais que por um lado a gente possa achar, porque as pessoas estão bebendo mais ou dirigindo mais, mas as pessoas também estão mais cuidadosas, mais precavidas. E informação é informação, né? Quanto mais informação a gente levar, mais a gente pode também ajudar de alguma forma a reduzir esses registros. São vidas que estão sendo salvas, né? Eu digo pela minha experiência própria também, eu sou agente de trânsito há 22 anos, quando não tinha essa lei, a gente chegava numa ocorrência sabendo que o condutor estava visivelmente embriagado, o que a gente fazia era levar para o IML, para ele submeter a um exame clínico que na maioria das vezes não dava em nada, então isso aumentava a impunidade, aumentava o risco de morte, né? Então, com o advento dessa fiscalização, a lei brasileira ela está bem alinhada, realmente ela é bem rigorosa, mas é necessário que todos tenham essa consciência de cumprir, né? Verdade. Então, obrigado aí pela oportunidade também de trabalhar esses temas tão importantes. A gente é que agradece, o espaço fica aberto sempre para vocês, porque o importante é, como eu costumo muito dizer, né? Se é direito, você deve cobrar, mas se também é dever, você tem que cumprir, deve obedecer. Israeli, obrigada. Em outro momento a gente continua assim falando aqui sobre todo esse trabalho da MC, porque a gente sabe que tem trazido resultados e o importante é isso. Celebra-se aniversário da Lei Seca, celebra-se conquista, celebra-se resultado, informação quanto mais se levar, melhor ainda. Obrigada para você também que acompanhou a gente hoje no programa Direito desta semana. A gente vai ficando por aqui até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.